Mulheres restauradas, bom dia. Talvez não seja já um bom dia, talvez você esteja escutando esse áudio na parte da noite ou na parte da tarde, não tem problema. O importante é saber que Deus conduziu você até esse lugar para que, mais uma vez, aquilo que Ele tem para falar com você, para trazer ao seu coração, para que seja feito na sua vida, aconteça. E é no momento determinado por Ele, né? Hoje nós estamos no dia 31 do Devocional Plenitude. É um tempo onde o Senhor tem nos chamado para sermos plenas, para viver uma vida plena no Senhor. Eu sempre me perguntei a Deus o porquê que em algumas coisas na minha vida não eram plenas, né? Mas tinham muitas distorções, muitos altos e baixos. E Deus, Ele tem falado muito ao meu coração que quando você alinha dentro de você as coisas que estão fora do lugar, o fora começa a ser organizado, começa a ser arrumado. As áreas da nossa vida, elas dependem exclusivamente de nós. Aquilo que está na nossa vida, fora do padrão, daquilo que é a vontade do Senhor, o resultado vem das nossas escolhas, das nossas decisões, dos lugares que nós frequentamos, do sim, que talvez não era para ser dado, do não, que talvez não era para ser dado ou vice-versa, ou do sim que era para ser dito, né, falado, mas o medo atrapalhou. Enfim, Deus ele tem chamado a gente para ter clareza da sua vontade. Quando nós temos clareza da vontade do Senhor, nós conseguimos andar num caminho pleno, numa vida plena. Mas quando nós buscamos ouvir apenas a voz do nosso coração, sabe? Porque a palavra de Deus, ela fala muito sobre o coração, muito. Se nós pegarmos a Bíblia e fazermos um estudo, nós vamos ver o quanto o nosso coração pode nos enganar. O quanto nós precisamos guardar o nosso coração de muitas coisas, porque dele saem as procedências, os sentimentos, os desejos para a vida. Então nós precisamos entender onde está o meu coração. O meu coração, ele tem estado com que desejo, com que vontade. Nós temos muito um exemplo na Bíblia, né? De Saul, quando Deus rejeita Saul, né? Não havia mais propósito em Saul continuar reinando porque ele havia pecado. Se você ler o livro lá de 1 Samuel, no capítulo 15, se eu não me engano, vai falar sobre aquilo que Saul fez que não foi de acordo com aquilo que o Senhor falou. Ele fez, tipo, ele obedeceu pela metade. Igual às vezes a gente quer obedecer, mas isso aqui, não, isso aqui eu vou continuar. Mas você sabe, eu sei que existe uma ordem do Senhor e ela precisa ser obedecida total. Não pode ser só naquilo que eu quero, naquilo que me agrada, naquilo que eu acho que é bom para mim. Tem que ser plenamente, porque o Senhor conhece exatamente tudo aquilo que eu preciso. E Saul, ele não fez o que o Senhor falou para ele, né? O Senhor falou que era para matar todos naquele lugar, os amalequitas. E ele separou, né, alguns animais para sacrifício. E ele separou o melhor das ovelhas, o melhor das vacas. Então, assim, Deus falou que era tudo. Não era para separar nada, não era para... Era para destruir todo o povo daquele lugar. Era para matar todos naquele lugar. Não estavam agradando a Deus. Mas Saul, ele realmente olhou para ele como um rei, né? Acima de Deus, porque ele estava abaixo, mas ele naquele momento não entendeu, não teve convicção disso, porque o eu entrou, o desejo e a vontade própria entraram, e o Senhor manda Samuel repreender Saul. A partir do capítulo 15 de 1 Samuel, no verso 10, fala, né, que o Senhor fala que se arrepende de ter colocado Saul como rei,
porque ele não executou o que Deus pediu, deixou de seguir aquilo que o Senhor mandou falar, havia mandado Samuel falar para ele. E Samuel, ele ficou muito triste, e ele ficou a noite toda clamando a Deus, orando a Deus, né? O coração de Samuel estava ainda voltado para Saul. Só que aí ele vai entregar a mensagem do Senhor para Saul, né? Ele vai falar para ele que ele desobedeceu. Ele desobedeceu. E ele fala assim, ó, porventura, lá no verso 17, para Samuel falando, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E te enviou o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor Deus em Gigal, né, sacrifícios. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E aqui está uma parte, né? Ainda vem falando assim, gente, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E aí Saul fala, pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ele deu ouvido à voz dos homens, e ele esqueceu de ouvir e obedecer à voz de Deus. E aqui muda toda uma história. Aqui um ciclo se encerra na vida de Saul pela desobediência. Aquilo que talvez fosse realmente mudar a vida dele para mudar a vida de outras pessoas, porque ele era um líder, um rei, né? Ele mesmo jogou fora pela desobediência. E aí entra um novo cenário. É quando lá no capítulo 16 de 1 Samuel, o Senhor fala para Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Então o coração de Saul estava, aliás, de Samuel estava em Saul. O coração de Samuel, olha só, ele era um grande homem, um profeta, ouvia a voz de Deus, mas o coração dele, o sentimento dele ainda havia estado sobre Saul. Então, quantas vezes o nosso coração está nos levando às escolhas que não estão de acordo com a vontade do Senhor? Sobretudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Tem uma irmã chamada Eneuran, que sempre está aqui com a gente compartilhando testemunhos do projeto, e ela sempre coloca esse versículo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E é verdade. É verdade. E o nosso coração enganoso é, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ele, Deus, né? Fala, eu esquadrinho, sondo. Então, o nosso coração, ele pode nos enganar. Você tem que sondar o seu coração em Deus, para que você não venha achar que aquilo ali é realmente a vontade de Deus, sendo que é a vontade de um coração enganoso. E nós temos isso, nós temos às vezes a dificuldade de discernir se aquilo que está no nosso coração realmente é de Deus. Porque nós temos assim, não, meu coração está falando para mim fazer isso. Não escute o seu coração, escute a voz de Deus. Quantas vezes a gente fala, o meu coração está falando que não, o meu coração está me dizendo que sim. Deus, não, a gente
precisa entender. E às vezes a gente fala, Deus colocou no meu coração, mas foi Deus realmente? Ou foi a minha vontade, ou foi a sua vontade, foi a nossa vontade, foi o nosso desejo? Porque muitas vezes o nosso coração, ele quer nos colocar realmente desejando coisas o tempo todo. E por a gente às vezes achar que estamos, né, tão sensíveis a Deus, que nós não conseguimos ter a sensibilidade de discernir se realmente aquilo ali foi Deus ou foi realmente um desejo humano do nosso coração. Claro que Deus pode sim colocar no nosso coração sentimentos, desejos, tá? Eu não estou falando isso. Deus, ele pode tocar o nosso coração, ele pode colocar sim no nosso coração, testificar coisas no nosso coração que são da vontade do Senhor. O que o Espírito de Deus hoje, nessa manhã, quer trazer para mim e para a sua vida é discirna quando é de Deus e quando não for. Vamos pedir ao Espírito Santo, nos dê um espírito de discernimento, para que possamos atentar aquilo que realmente está no nosso coração, que vem de Deus, e aquilo que não vem do Senhor. Que nós possamos ouvir atentamente a voz do Senhor, como Samuel, aquela criança ali. Depois que ele escuta o Senhor Deus o chamar. Ele não ainda conhecia a voz do Senhor, mas a partir do momento que o sacerdote fala para ele, olha, quem está te chamando é Deus. Já havia sido a terceira vez que ele escutara a voz. Ele tem uma nova percepção da voz de Deus. Aliás, ele conhece a voz de Deus na íntegra, né? Porque ele nunca havia ouvido. Não era normal, não era uma coisa manifesta na época. Então, ele escuta, ele recebe ali a oportunidade de guardar aquela voz para a vida toda, para que ele não se perdesse mais. E nem por isso ele deixou de ter um coração muitas vezes enganoso. Porque ele estava tendo pena de Saul. O coração dele estava olhando para Saul com dó, com desejo de piedade, de misericórdia, de dar uma segunda chance, mas Deus já havia rejeitado. Deus já havia dito, não, não é mais tempo, acabou. Por quê? Uma ação errada nos tira do propósito, nos tira daquilo que talvez o Senhor preparou para nós estarmos vivendo. É por isso que nós precisamos estar atentas ao que o Senhor tem falado para a gente não sair do propósito, para a gente não se perder do caminho. E vão vir muitas coisas para tentar tirar a gente do caminho, tirar a gente do propósito. Muitas, são milhares de coisas num dia. É muita coisa, muitas distrações. Mas quando eu decido em Deus, qual o meu valor em Deus? Então, peraí, se eu sei que eu tenho um valor em Deus, que não se compra com dinheiro, porque esse valor foi pago com preço de sangue numa cruz do Calvário, eu tenho que aprender que tem coisas que não servem para mim. Eu tenho que aprender que tem ambientes que não servem para mim. Que tem conversas que já não se encaixam no meu perfil de filha de Deus, de serva do Senhor. Eu preciso começar a entender, peraí, Deus morreu numa cruz por mim, ressuscitou e me deu vida eterna. Eu tenho que me comportar na terra como um modelo de salvação para o outro, e não contrário a isso. Como é a minha forma de agir como filha de Deus no quesito dos meus relacionamentos, com as pessoas que estão à minha volta? Porque dizer que amo a Deus, mas se não suporta as pessoas que estão comigo no meu dia a dia, é mentira, a palavra de Deus fala. Porque como eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, e dizer que eu não amo o outro que eu vejo, o próximo que eu vejo? Amar a Deus é estar amando ao próximo. Quando eu amo meu irmão, eu estou amando a Deus. Tem gente que quer amar a Deus isoladamente, não tem como. Quer amar a Deus, mas não quer se permitir viver uma vida de comunhão com irmãos. Eu amo a Deus, mas não consegue conviver com pessoas do dia a dia. O amor a Deus, ele reflete no que eu faço. Ele reflete no meu comportamento. O amor a Deus reflete em como eu me comporto com as pessoas. Reflete na minha conduta, na minha forma de andar, de vestir, de falar. O amor a Deus é dessa forma.
E não é porque nós vamos buscar fazer as coisas corretas em Deus que nós vamos estar isentas de perseguição, que nós vamos estar isentas de calúnia, que nós vamos estar isentas de pessoas que vão tentar de alguma forma nos atingir. Muito pelo contrário. Jesus ele fala sobre isso. No mundo vocês tereis aflições, perseguirão vocês por amor, porque vocês estão falando meu nome, porque vocês me amam. Tentarão contra vocês. Alguns serão levados à morte por minha causa. Olha só, nós não estamos livres. Nossa, eu estou obedecendo, eu estou sendo fiel. Não vamos estar isentos de lutas, de provação. Muito pelo contrário. Paulo fala que nos alegremos com as perseguições, porque elas glorificam a Deus, né? Devemos nos alegrar quando somos perseguidos. Nossa, minha irmã, como é difícil a gente se alegrar na perseguição. Imagina a gente se alegrar por estarmos sendo perseguidos. É difícil, não é fácil. Não é fácil a gente se alegrar com perseguição, não é fácil a gente se alegrar. Mas quando a gente entende que é por uma obra maior, é por um reino maior, é porque você foi escolhido, você foi separada pelo Senhor, nós fomos separadas pelo Senhor, tudo muda. Ele conforta o nosso coração, ele começa a nos confortar, ele começa a dizer, filha, está doendo, está difícil, a dificuldade está grande, a perseguição está grande, as lutas estão grandes, mas é exatamente o que eu quero extrair de melhor de você está nessa situação. Quero extrair de você o melhor sentimento, o maior dos sentimentos, que é o amor, como falamos ontem. E esse amor vem quando nós conseguimos amar o outro, suportando o outro. Porque suportar, gente, tem a ver com além daquilo que você consegue. Suportar é você entender que você vai ter que dar o seu melhor sempre, mesmo sem querer. É você entender que o outro é cheio de falha, é cheio de erro, machuca, fere a gente, mas a gente vai ter que falar, Deus, eu preciso amar. É isso que é suportar. Suportar é você entender que a pessoa falha, erra, mas quantas vezes eu também falho e erro com pessoas? Quantas vezes? Num dia, de repente, eu firo, eu falho, eu julgo, eu aponto, eu às vezes entristeço pessoas. Então, no mesmo grau, na mesma, né, balança que Deus está pesando as minhas ações, Ele vai falar, cara, a Daiane está dessa forma aqui. Muitas vezes ela também entristece, ela também faz coisas que desagradam. Então, eu vou olhar para o outro lado da balança e eu vou falar, não, eu tenho que equilibrar, eu tenho que entender que assim como eu falho, o outro também pode falhar comigo. Para que eu venha entender o que é esse amar em Deus o outro. Porque amar humanamente é difícil. Porque a gente só vai olhar erro, a gente só vai olhar falha muitas vezes. A gente não vai conseguir extrair o melhor de alguém quando alguém faz o que é errado. É difícil, às vezes, a gente dar qualidades para alguém que só faz coisas erradas, mas existe o amor genuíno, o amor ágape, o amor de Deus, que é um amor realmente que nos faz suportar o outro de uma forma que só o Espírito Santo pode fazer em nós, por nós, para que gere fruto de arrependimento, que gere fruto de cura. Porque João Batista, ele tinha um propósito, levar o povo ao arrependimento, para que o povo se batizasse, né? E deixasse o velho homem e nascesse uma nova criatura. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Qual é o propósito que Jesus tem nos chamado? Ide. Esse ide é você ir na padaria, comprar um pão, e entender o que você pode fazer ali como uma mulher que representa o reino de Deus. Esse ide é você exercer um ministério com o seu filho. Quando você leva o seu filho para um propósito, quando você sai com a sua família, você está fazendo missão do reino, porque as pessoas que estão do seu lado como família são os primeiros que você está disponível para servir como filha e como serva de Deus. É o nosso primeiro ministério. São aqueles que estão dentro. Então, quando você serve alguém dentro, quando você faz o bem dentro, quando você olha para os que estão dentro, você está a serviço de Deus, você está a serviço do reino. Demorou para a gente aprender isso, né? Demorou. Eu mesma, foi Deus que colocou na minha vida, né?
a pessoa que me deu luz, que me deu entendimento. Até então eu não conseguia entender, até então eu não conseguia ter clareza do que era esse servir. Eu só queria olhar fora, 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 fora. Poucas vezes eu compreendi que trocar uma fralda de madrugada do Davi ou do Samuel, quando eles estavam pequenininhos, era um serviço do reino, era um ministério. Que coisa prazerosa você poder ter o vigor vindo de Deus, de madrugada cansada, e tá ali, sabe, no anonimato, ninguém te vendo, só a sua casa, seu marido ali com você, e o Senhor com os olhos sobre você, vendo você trocar uma fralda, vendo você cuidar da sua casa, vendo você fazer uma comida gostosa num domingo para a sua família, dando o seu melhor. E as pessoas tiraram isso de nós, porque não, você não pode cuidar, você tem que ser empoderada, você tem que sair, você tem que ganhar o seu dinheiro. Sim, mulheres, nós precisamos sim. Né? O profissionalismo é muito importante na nossa vida hoje, que coisa maravilhosa. Mas se nós não entendermos o que nós fomos chamadas primeiro em Deus para executarmos, nós saímos do propósito. Porque o mundo ele tem nos dado muitas portas que estão longe da palavra de Deus. E quando nós não temos o conhecimento da palavra de Deus, nós nos perdemos naquilo que o mundo tem levado e até dentro das igrejas. A palavra às vezes vem de uma forma que tira o foco daquilo que o Senhor tem nos chamado. E aí a família ela é destruída. Só que a igreja ela é a junção de famílias. Então, quando você cuida do seu ministério, que é a sua família, você está cuidando da igreja. Você está fazendo uma igreja saudável. Você está fazendo uma geração de filhos serem saudáveis no Senhor. E quão difícil foi a gente entender isso. E hoje Deus tem dado acesso a gente à palavra de uma forma que a gente está entendendo realmente o valor do que é cuidar do que é dentro, das coisas de dentro, para que a gente possa realmente ter autoridade fora. E Deus tem chamado a gente para nos guardar, nos purificar. É o tempo onde a igreja está vivendo realmente os dias finais, as horas finais na terra. Eu posso dizer as horas finais na terra. Mas existem remanescentes que Deus escolheu. E esses remanescentes têm um propósito. Esses remanescentes que o Senhor tem guardado, eles não são para ficar parados, eles são para restaurar muros. Eles são para edificar. Tem uma palavra que fala, Isaías 61, que a unção de Deus foi derramada sobre ti. Essa palavra ela dá referência ao Messias. O Messias, ele falou o que quando ele veio? Eu estou indo, mas eu deixarei o Espírito Santo sobre vocês, para que vocês continuem essa obra. Hoje nós recebemos essa unção, porque Jesus nos deu o Espírito Santo, para que a gente dê continuidade a ligar a ferida dos que estão feridos, a curar os que estão enfermos. E às vezes a gente quer curar lá fora, mas dentro do nosso lar alguém está tão doente, precisando da gente. Ao nosso redor, na nossa parentela, alguém está tão enfermo, precisando da gente. E Deus tem falado muito ao meu coração. Não se preocupe se as pessoas estão falando, nossa, você não está fazendo fora. Não. Se preocupe em curar dentro, porque o maior hipócrita é aquele que conseguiu curar muito fora, mas não conseguiu curar dentro. E vive uma vida de máscara. Quando na realidade a gente quer, nossa, faço muito, faço muito, faço muito. Deus ele não quer que você faça muito, Deus quer que você seja muito fiel, obediente. E nós precisamos nos atentar sobre isso. Deus ele tem sido maravilhoso. Eu tenho só que agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito conosco nesse tempo. Eu tenho que só levantar as mãos e dizer, Pai, obrigada. Porque, irmãs, eu podia viver hoje uma vida de hipocrisia. Porque a minha linguagem de amor sempre é serviço, 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 serviço. Só que a linguagem de amor de Deus com a gente é o tempo. É tempo que nós passamos com Ele, ouvindo Ele. Aí depois a gente vai estar ali ouvindo Ele para servir. Porque se você não escuta Deus, você serve de maneira errada. Você faz o que todo mundo está fazendo. Você faz o que as pessoas falam que você tem que fazer. Porque você está dando ouvido demais ao que está fora e esquecendo de ouvir o Espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele tem um momento certo para falar com você, quando você fala, eis-me aqui, estou aqui. Eis-me aqui, às vezes a gente fala para ir para fora. Mas você já parou para pensar que a gente precisa falar também, eis-me aqui para ouvir o Senhor nesse momento, nesse tempo? Que essa palavra te dê hoje uma revelação maior daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus.